Agora sim. Quero saudar a todos com a graça e com a paz. Amém. É uma alegria e um privilégio estarmos aqui esta noite. Fico muito feliz em estar conhecendo mais uma parte do povo de Deus essa noite, conhecendo mais uma parte da Igreja de Cristo. Eu morei 17 anos nesse bairro. Por muito tempo, por 14 anos, eu morei nessa rua, não nessa quadra. É que essa rua é longa, ela vai até o começo do bairro. Mas por 14 anos eu morei nessa rua, depois outros 3 anos eu morei aqui no Jardim Santa Cruz. Então tenho muitas boas recordações, muitas boas lembranças desse bairro, do tempo que aqui vivia. Tinha ótimos amigos que moravam aqui próximo, aqui bem próximo, nas ruas aqui abaixo. Então vivia muito por aqui. Tenho um carinho muito grande pelo bairro da Quadra, pelo bairro Jardim Santa Cruz. Tenho um carinho muito grande, e desde que o Samuel me procurou, se não me engano foi no finalzinho de setembro, e ele passou a data, já de pronto falei, com certeza vamos estar lá, porque vai ser uma oportunidade de encontrar pessoas, conhecer pessoas, e pela graça de Deus até reencontrei amigos. Djalma, tanto tempo que não o via. Djalma, ele foi meu professor de informática há uns 25 anos atrás. Meu Deus! E tão bom a gente poder se reencontrar, tão bom a gente poder ter essas oportunidades que certamente são coisas que o reino de Deus trazem a nós. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler apenas o versículo 27. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 27. Foi-me pedido para que nessa noite em especial, levando em consideração a celebração dos 505 anos da Reforma Protestante, que celebrar-se-á no dia 31 de outubro, data essa que nós entendemos como a origem das igrejas protestantes, a origem das igrejas evangélicas, foi pedido para que trouxesse uma meditação, um estudo bíblico temático, e especialmente enfatizando um dos 5 lemas que posteriormente a Reforma Protestante foram identificados como os lemas das igrejas reformadas. A Reforma Protestante aconteceu no século XVI, mas lá no século XVII, numa cidadezinha holandesa chamada Dort, um grupo de pastores e presbíteros das igrejas se reuniram e formularam algo que ficou conhecido como uma confissão de fé, um catecismo. Existiam muitos ataques às igrejas protestantes, seja na Alemanha, na França, na Holanda, na Bélgica, em diversos países, e aí eles resolveram colocar em tópicos, colocar em forma de um escrito os principais pontos da sua fé. E esses principais pontos, que foram resumidos a 5, ficaram conhecidos como 5 solas do movimento reformado. É uma forma de identificar-nos a partir da nossa fé, identificar aquilo que cremos. E nós cremos somente na Escritura, nós cremos somente em Cristo, nós cremos que somos salvos pela graça, nós cremos que a glória é somente a Deus, e nós cremos somente pela fé, os 5 solas do movimento reformado. E nessa noite, em especial, eu gostaria de falar sobre o segundo sola, solos Christus, ou somente Cristo. Cristo como começo e fim, Cristo como causa e consequência, Cristo como razão e como origem da obra da salvação. E para isso, eu vou convidar você a ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 27. Talvez a minha versão esteja um pouquinho diferente dessa que está sendo projetada, mas você vai conseguir acompanhar. Texto bíblico que diz assim: e maravilhavam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra foi dita. Ó Pai, nós reconhecemos que nós necessitamos, ó Pai, nós carecemos do mesmo Espírito Santo que revelou, que inspirou, carecemos desse mesmo Espírito Santo
para nos iluminar, para que possamos compreender, ó Pai, as verdades da Tua palavra. Louvamos, ó Pai, o Teu nome por cada momento que vivemos até aqui nesse culto, ó Pai. Momento de adoração, momento de louvor, ó Pai. Momento, ó Pai, em que levamos a Ti as nossas vozes em oração. Mas nesse momento, ó Pai, clamamos para que o Senhor use, ó Pai, o mensageiro exterior, o mensageiro imperfeito, o mensageiro, ó Pai, que apesar das suas limitações, o Senhor me use, ó Pai, para que o mensageiro interior, o mensageiro perfeito, o Teu Santo Espírito, possa falar abundantemente aos nossos corações nessa noite, e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Um dos temas que mais geraram questionamentos ao longo da história da Igreja de Cristo foi a pessoa de Jesus. Se você observar, mesmo antes do nascimento de Jesus, já existiam muitos questionamentos sobre a palavra Messias. Quem é o Messias? Quem é o escolhido? No período do Antigo Testamento, a palavra Hamashia, que é traduzido como Messias para nós, era tido como uma palavra sagrada. Era tido como uma palavra única, uma palavra ímpar. Era tido como uma palavra que diante dela existia alegria, existia contentamento, existia uma expectativa, porque o Messias era o cumprimento da profecia. Muito bem, nós conhecemos a história. Nós sabemos que Jesus veio, encarnou-se, nasceu, cresceu, deu a vida por nós, ressuscitou, mas isto não quer dizer que as controvérsias a respeito da pessoa de Jesus cessaram. Pelo contrário, se você observar, mais ou menos por um período de uns 400 anos, do século II até o século V, depois de Cristo, nós tivemos 7 concílios ecumênicos, 7 reuniões entre pastores e líderes das igrejas na época, para tentarem entender quem é Jesus. Apesar deles terem nas mãos deles a revelação, apesar deles terem em suas mãos os escritos paulinos, os evangelhos, as cartas gerais, eles tinham muita dúvida: como assim Jesus é Deus? Mas Deus não é um só? Essa é uma pergunta que eles faziam. Eles aprenderam dentro daquela mentalidade hebraica que só existe um Deus. E daí de repente eles falam: mas peraí, Jesus é Deus, então são dois? E aí no livro de Atos, Pedro vai falar que o Espírito Santo é Deus também, então são 3. Foi muito tempo, foi quase um século, para eles conseguirem compreender o conceito que para nós é tão comum, que é o conceito da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são 3 deuses, são 3 pessoas, mas que subsistem em um Deus. Amém. Mas posteriormente, uma segunda controvérsia que aconteceu foi para eles entenderem como que Jesus era homem e era Deus. Existiam alguns que falavam assim: ah não, Jesus parecia-se com um homem, ele não era homem de verdade. Outros diziam: não, Jesus parecia-se com Deus, não era Deus de verdade. E se você tomar um caminho ou outro, você nega alguma coisa. Se você diz que Jesus era Deus e não era homem, então a cruz foi um teatro. Não foi um homem que morreu por nós. Agora, se você diz que Jesus era homem e não era Deus, ele morreu por ele, não morreu por mim. E isso demorou quase 2 séculos para que os teólogos conseguissem compreender e explicar que Jesus era ao mesmo tempo 100% homem e 100% Deus. O texto bíblico que foi lido há pouco de Filipenses diz que esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, mas ele era 100% Deus e 100% homem ao mesmo tempo. Amém. A pessoa de Jesus teve muitas controvérsias para que eles compreendessem. Mas algo maravilhoso aconteceu por volta do ano 470, num concílio ocorrido na cidade de Calcedônia. E naquele concílio chegou-se a seguinte conclusão. Uma conclusão que eu vou falar, você vai falar: mas pastor, demorou tanto tempo para isso? Sim, demorou. Em 470, no concílio de Calcedônia, eles chegaram à seguinte formulação: a salvação é somente em Jesus. Isso para nós é tão comum, né?
Isso para nós é tão natural, mas por quase 400 anos eles se debateram para tentar entender todo o conceito da salvação, e eles falaram: a salvação é somente em Jesus. Pedro já tinha dito isso em Atos 4. Mas por 400 anos eles conseguiram chegar nessa certeza, e a partir daí começou-se a pregar somente Jesus. Aleluia. Essa era a ênfase. Essa era a ênfase que a igreja primitiva por tanto tempo pregou. Mas o tempo passou. O tempo foi passando, anos, décadas, séculos, e aquela pregação simples de que somente Jesus é o Salvador, de que a salvação é somente em Jesus, parece que ela foi esquecida. E na nossa meditação de hoje eu quero trazer para você alguns aspectos de como era a vida dos cristãos no século XVI, como era a vida daqueles que viviam nos tempos de Jesus, e mais importante, aplicar para nós. Nós não temos aqui hoje como pretensão, embora seja um professor da área de história, eu não tenho como pretensão a gente ter uma aula de história, não é isso. Eu não tenho como pretensão trabalhar apenas o conceito histórico de tudo isso. O que eu desejo sim nessa noite é que a gente compreenda, à luz desses fatos históricos, algo que é muito importante para nós. Que os primeiros cristãos demoraram muito tempo, mas compreenderam que a salvação é somente em Jesus. E quais são as implicações de eu dizer que somente em Jesus há a salvação? Quando a gente começa a ler o nosso texto bíblico, a gente se depara com o nosso texto bíblico com uma pergunta. E a pergunta é que os discípulos que ali estavam no barco junto com Jesus, após verem um milagre que Jesus havia feito, os discípulos perguntam: quem é este? Essa é a pergunta que eles fazem. Quem é este? Talvez você ache estranha essa pergunta e você diga assim: mas pastor, eles não conviviam com Jesus há tanto tempo? Eles já não estavam caminhando aproximadamente há um ano e meio com Jesus? Como que eles não sabiam quem era ele? A pergunta deles não é o nome daquele homem. A pergunta deles é: quem que pode acalmar uma tempestade? Quem que pode mandar o vento se aquietar? Quem que pode mandar o mar se acalmar e tudo acontecer? Quem é este? Entre os judeus sempre houve muita preocupação com esse termo, o Messias. Eles sempre tiveram muito zelo com essa palavra. Vou contar para você uma história que talvez você já tenha ouvido, mas eu acho interessante compartilhar. No ano 250 a.C., o Império Romano começou a se expandir muito por toda a Europa. E até que eles chegaram e dominaram o que hoje é a região de Jerusalém. E no meio do povo dominado levantou-se um homem chamado Judas ben Sirac. Um doido, literalmente um doido. E ele começou a profetizar no meio do povo que ele tinha tido uma revelação e que, com base nessa revelação, ele iria tirar o povo de Jerusalém do cativeiro dos romanos. Meus irmãos, só para a gente comparar, Jerusalém era uma cidade, tinha lá seus 40, 60 mil habitantes. O Império Romano já passava de 1 milhão de pessoas. O exército de Jerusalém, no máximo, eles tinham pedras, eles tinham paus, eles tinham ferramentas de metais, nada além disso. Os romanos, eles tinham o melhor exército da época. O exército romano era um exército profissional. O exército de Jerusalém era um exército que eles pegaram a laço, alguns homens que estavam por ali perdidos na hora, e vamos enfrentar. E Judas ben Sirac disse isso: nós vamos libertar. Mas não é que por algum motivo que a gente não sabe qual é, Judas ben Sirac conseguiu vencer uma batalha. Ele conseguiu vencer uma batalha do Império Romano. Uma batalha que aconteceu ao redor de Jerusalém e eles saíram vitoriosos. Mas é claro que daí o imperador falou: opa, agora vou mandar um exército maior. E aí o exército veio e acabou com a história. Por que eu estou contando essa história? Judas ben Sirac, após vencer aquela primeira batalha, ele disse: eu sou o Messias. Judas ben Sirac afirmou: eu sou o enviado. Mas Judas ben Sirac não foi o único.
Além de Judas ben Siraque, houve pelo menos outros 39 homens, segundo a história, 40 pessoas. Entre o ano 300 e o ano 70, 40 pessoas afirmaram ser o Messias. Alguns foram ignorados, outros foram mortos, como por exemplo Jesus. Outros até tiveram algum alcance, como Judas ben Siraque. Mas fato é que, naquele período entre o último profeta, que é Malaquias e Daniel, até a destruição de Jerusalém, nós vamos ter muitos homens que vão dizer ser o Messias. E aí a gente pode dizer que os discípulos já estavam meio calejados, dizendo: será que esse Jesus aí, será que não é mais um Judas ben Siraque que disse que era o Messias, mas depois não deu em nada? Veja, os discípulos já estavam calejados. Se você observar, quando Jesus é julgado, lá em Mateus 26, você pode encontrar quando ele discute com Anás, e Anás pergunta para ele: quem és tu? E você afirmou que é o Filho de Deus? E Jesus diz: você eu disse. Eu não estou dizendo não. Você está falando que eu sou Messias, não sou eu. Porque os judeus eles tinham todo um zelo com essa questão da palavra Messias, o enviado de Deus. E certamente os discípulos ficaram ali atordoados, dizendo: será esse o verdadeiro Messias? Será este o verdadeiro Messias? Meus irmãos e irmãs, pode parecer uma coisa tão simples, mas essa pergunta tem muito significado para eles e para nós. Antes da gente chegar em nós, eu quero falar para você um pouquinho como era a pregação das igrejas cristãs no século XVI. Hoje, se você entrar em qualquer igreja genuinamente evangélica, eu tenho certeza que de um púlpito você vai ouvir uma mensagem sobre Cristo. E louvado seja Deus por isso. No século XVI, se você adentrasse numa igreja cristã, você ia ouvir uma mensagem sobre indulgências, uma mensagem sobre relíquias, uma mensagem sobre formas humanas de você se salvar. Um dos grandes pregadores da Idade Média, conhecido como John Tetzel, e Tetzel ele tinha uma frase que ficou muito famosa: ao tilintar a moeda no cofre, a alma sai do purgatório. Dizia Tetzel. Em outras palavras, você não precisa de Jesus para se salvar, você precisa de você. Mas não apenas isso, eram vendidas e comercializadas na Europa aquilo que era conhecido como relíquias, ossos de discípulos, crânios dos apóstolos, lascas da cruz. Um historiador do final da Idade Média diz que se fossem reunidas todas as lascas da cruz, que eram tidas como lascas verdadeiras da cruz, era possível ter toda uma floresta. Tamanha era a enganação dessas relíquias sagradas. Crânios de apóstolos existiam há centenas, mas não eram 12? Existiam há centenas. O comércio de objetos sagrados era algo que existia muito nesses tempos. Só naqueles tempos que existia, né? Só naqueles tempos? Infelizmente não. A gente vê que a história, ela nos mostra como tantas e tantas vezes o ser humano parece que ele não quer depender de alguém para ser salvo. Ele quer conquistar a sua salvação. Ele quer conquistar a salvação com as suas indulgências que ele comprava. Ele quer conquistar a salvação com uma relíquia. Hoje ele quer conquistar a salvação com um objeto sagrado. Ele quer conquistar a salvação pelo seu esforço. A pergunta que os discípulos fizeram é uma pergunta muito sincera: quem é este? E essa é a pergunta que a sociedade faz hoje. A sociedade faz a pergunta não dizendo se esse é Jesus, mas a pergunta que paira no coração das pessoas hoje é: esse é o Jesus que eu quero? Hoje as pessoas não buscam o Deus que pode salvá-los. Hoje as pessoas buscam, infelizmente, o Deus que pode solucionar os seus problemas. Assim como nesse período que citei, da Idade Média, muito foi abandonado da pregação genuína de Cristo. Muito foi ficando pelo caminho. Hoje, talvez você não encontre ninguém vendendo indulgência.
Talvez você não encontre ninguém vendendo relíquia, mas você encontra, por exemplo, pessoas que caminham dezenas de quilômetros para alcançar aquilo que eles acreditam ser a salvação. Você encontra pessoas que abrem mão de certos prazeres, porque acreditam que, pela negação dos desejos pessoais, podem alcançar a salvação. Você encontra pessoas que se endividam, porque acreditam que, pelo muito dar, terão tesouros ainda maiores nos céus. Veja que os erros teológicos, eles não surgem do nada. O dízimo, a oferta, é uma prática bíblica, mas homens apropriam-se disso e transformam numa veneração ao dinheiro. Ir até um local que tem uma simbologia espiritual não é pecado, mas transformar isso numa romaria, acreditando que lá você está mais próximo de Deus ou não, é venerar o local e não o Deus que aquele local simboliza ou aponta. Abrir mão de certos hábitos, como por exemplo o jejum, é bíblico, mas acreditar que por meio dele eu vou alcançar a salvação, eu vou convencer a Deus que algo eu mereço, é acreditar que eu sou o Senhor e que Deus é o servo, porque eu estou querendo provar que os meus planos são melhores que os planos de Deus. Meus irmãos e irmãs, quem é este? Essa foi a pergunta que os discípulos fizeram. Hoje a pergunta talvez seja um pouco diferente. Talvez a pergunta desse contexto moderno é: em que esse Jesus pode me atender? Porque as pessoas, elas querem ser servidas. As pessoas, elas querem a resolução dos seus problemas. Vivemos tempos onde a minha verdade é mais importante que a verdade. Vivemos tempos onde o que eu creio é mais importante do que naquilo que eu creio. Quando eu coloco a minha verdade acima da verdade, eu dou espaço para aquilo que eu acredito e não para aquilo que está na Bíblia. E eu posso justificar qualquer coisa dizendo: pastor, o meu coração não sentiu isso. Lembre-se que o nosso coração é o mais corrupto de todos. Quem é este? Essa é a pergunta que os discípulos estavam fazendo. O raio-x da nossa sociedade mostra que a nossa sociedade busca também o seu Deus, mas não é o Deus verdadeiro. A nossa sociedade busca um Deus que pode ser amoldado, que pode ser confeccionado, que surgiu na mente e no coração das pessoas. E aí eu volto para a pergunta: e aquele velho lema, somente Jesus salva, aquela conclusão tão bela que a igreja primitiva alcançou no século V, parece que ficou pelo caminho. A simplicidade do Evangelho, C.S. Lewis, numa das suas obras, e se você gosta de literatura cristã, eu recomendo C.S. Lewis. C.S. Lewis é um dos autores que eu falo que ele escreve de uma forma tão simples, mas tão profunda, que em determinados momentos você para e fala: é isso mesmo? Na sua obra Evangelho Puro e Simples, ele fala que as verdades centrais da palavra de Deus, elas são tão simples que uma criança entende. Se você pode perguntar para qualquer uma das crianças que estão aqui, se elas entendem que Jesus é o Salvador da vida delas, elas vão entender. As verdades centrais, as verdades basilares do Evangelho são perceptíveis a uma criança. Tanto que o Senhor Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. As verdades do Evangelho não são difíceis, não são complicadas, elas são simples. Mas nós, pelo nosso coração enganoso, nosso coração pecaminoso, nós substituímos o verdadeiro Messias, nós substituímos o Jesus, o somente Jesus salva, pelo eu salvo, pelos meus poderes me salvam, pelas minhas riquezas me salvam, pela minha sabedoria me salva. Criação do inimigo, como sempre existiu.
Se você voltar um pouquinho, nós não vamos fazer esse retorno, até por uma questão de tempo aqui, mas se você voltar um pouquinho, se você lembrar do Éden, o que a serpente disse a Adão e Eva? A serpente não disse só para Eva. A serpente disse aos dois, eles estavam juntos. Tanto é que quando Eva come, ela estende a mão, o texto bíblico está dizendo, se ela estendeu a mão, Adão está a 1 metro de distância no máximo. Está do lado. Então não vamos só acusar a mulher não, tá? Mas o que a serpente disse para ambos? Como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Olha que a tentação magnífica é essa. Em outras palavras, vocês não vão precisar mais de Deus. Vocês não vão precisar de Deus. Vocês serão autossuficientes. É isso que a nossa sociedade tem criado. A nossa sociedade tem criado um conceito de uma igreja autossuficiente. Uma igreja que as pessoas elas podem viver de segunda a sábado sem Deus. No domingo elas vêm como se fosse numa segunda-feira que ela passa num centro espírita para receber um passe. No domingo ela vem na igreja, recebe uma bênção e vive a vida como se Deus não existisse. Isso não é o evangelho verdadeiro. Isso não é o evangelho verdadeiro. A pergunta dos discípulos volta à nossa memória. Quem é este? Como que Jesus vai responder a esta pergunta? Jesus ouviu essa pergunta. Jesus não estava ali surdo ao lado dos discípulos, mas se você observar, Jesus não responde diretamente. Se você está com a sua Bíblia aberta, se você observar os capítulos seguintes, você vai ver que em nenhum momento Jesus vai responder diretamente. Mas Jesus vai fazer, por exemplo, no capítulo 9, milagres. No capítulo 10, ensinar. No mesmo capítulo 9, algumas curas. No capítulo 11, mais ensinos, exorcismos. No 13, no 14, curas, exorcismos. Jesus ele não dá uma resposta objetiva. Mas Jesus ele está se revelando. A pergunta que os discípulos fizeram é: quem é este? E Jesus está mostrando gradativamente a sua identidade. Até que no capítulo 16, abra sua Bíblia em Mateus 16, Jesus vai tocar novamente nesse assunto. O Senhor Jesus ele tinha uma maneira muito peculiar de tratar seus discípulos. Lá atrás os discípulos fizeram a pergunta: quem é este? Jesus respondeu não com palavras, mas com ações. Mas no capítulo 16, o Senhor Jesus vai perguntar. Mateus 16, versículo 13. Acompanhe comigo a leitura. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: é João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Parou aqui, daqui a pouco a gente continua o versículo 15. Jesus chega para os discípulos e fala: como que o povo me vê? E eles falam: o povo te vê como João Batista, o grande pregador. O povo te vê como Elias, o homem que mais milagres realizou no Antigo Testamento. O povo te vê como Jeremias, o profeta do consolo, aquele que sempre tem a palavra certa na hora certa. Mas eles não vêm como Salvador. Eles vêm como um pregador, como um consolador, como um homem de milagres, mas eles não te veem como Messias. Eles não falaram essa última parte, mas a gente subentende o que está aqui. Eles te veem, Jesus, como um homem que faz milagres. Eles te veem, Jesus, como um pregador. Eles te veem como um consolador. Mas não era esse o propósito de Jesus. A velha verdade que os teólogos descobriram no século V: somente Jesus salva. O povo não estava reconhecendo. Mas Jesus prossegue: ok, o povo vê isso, mas vocês estão convivendo comigo já há 2 anos, aqui já tem 2 anos. E aí Jesus segue dizendo: mas vós, versículo 15, continuou ele: quem dizeis que eu sou? Agora a pergunta não é o povo, a pergunta é você. Você lá atrás perguntou: quem é este? Agora eu pergunto: quem sou eu? E Simão Pedro, representando o colégio apostólico, representando ali todos aqueles apóstolos, se coloca diante deles e diz:
tu és o Messias. A mesma palavra que nós temos aqui, Cristo, é a palavra que faz parte da fala do anjo a Maria, quando diz que ele salvaria o seu povo dos pecados dele. A palavra Cristo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Pedro conseguiu compreender. Os demais apóstolos conseguiram compreender. Mas ainda assim fica para nós: quem é este? Quais as consequências de dizermos que Jesus é o Cristo? Que somente Jesus nos salva? Um dos marcos da Reforma Protestante foi colocar algumas coisas nos seus devidos lugares. Um historiador britânico chamado Christopher Hill escreveu um livro. Ele não era cristão, ele era um ateu. Ele escreveu um livro falando sobre a Revolução Inglesa, a revolução que aconteceu no século XVIII. E falando sobre isso, ele disse: quem eram aqueles homens que colocaram o mundo de pernas para o ar? Ele estava falando não dos reformadores, ele estava falando dos discípulos do tempo de Jesus. Compreender que Jesus é o Salvador fez com que os discípulos transformassem o Império Romano, de perseguidos a religião hegemônica, de perseguidos, de escondidos, a se tornarem a grande religião, a religião oficial do Império. Mas lá no século XVI isso aconteceu também, com homens como Calvino, Lutero, John Knox e tantos outros. O que eles pregavam? Nós não precisamos de indulgências, nós não precisamos de objetos sagrados, nós não precisamos de crendices, nós não precisamos de superstições, nós não precisamos de relíquias, nós não precisamos de amuletos, nós precisamos de Jesus. É interessante quando a gente fala sobre isso. Você já reparou, e eu quero que você tenha que colocar na sua memória agora, como são as igrejas fisicamente, como são as igrejas evangélicas que você entra, seja essa igreja ou outra. Compare, se você já entrou, possivelmente sim, seja como alguém que já frequentou, ou às vezes em alguma ocasião especial, como é uma igreja católica por dentro. Algumas pessoas que estudam essa parte de arquitetura, eles falam que as igrejas evangélicas são pobres arquitetonicamente. E se a gente olhar, realmente as nossas igrejas, seja esta igreja, seja a igreja presbiteriana no qual sou pastor, são igrejas pobres arquitetonicamente. Como que são as nossas igrejas? Paredes brancas, normalmente, são todas assim. Por que elas são assim? Porque elas não querem mostrar nenhuma outra coisa que senão unicamente aquilo que é pregado, Jesus o Salvador. Amém. Nós não precisamos de objetos, nós não precisamos de símbolos, nós não precisamos de paredes com pinturas, nós precisamos do quê? Nós precisamos da palavra. Amém. E aí entra o primeiro solo da reforma, só a Escritura. E a palavra nos fala de quem? A palavra fala de Cristo, por isso somente Cristo, e somente nele há a salvação. Amém. As igrejas evangélicas, elas são simples, elas não são pobres por dentro, elas são simples, porque elas querem mostrar diante dessa simplicidade a realeza de Jesus. Amém. Essa foi a descoberta que os teólogos chegaram à conclusão no século V. Essa foi a descoberta que as igrejas reformadas chegaram no século XV, no século XVI, e essa deve ser a nossa descoberta também. Amém. Que a nossa vida deve apontar a simplicidade do Evangelho, para que verdadeiramente não eu, não o meu trabalho, não os meus desejos, mas Cristo e apenas Cristo reine. Aleluia. Amém. Para nós concluirmos, eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho sobre a forma como Jesus se revelou aos seus discípulos. Eu estava comentando há pouco que os discípulos fizeram essa pergunta, né? Quem é este? E aí depois Jesus vai falar: e aí, quem o povo diz que eu sou e quem vós diz que eu sou? É maravilhoso, uma coisa maravilhosa na palavra de Deus é a gente ler
a mesma história por outra fonte. Os evangelhos, eles narram algumas histórias similares. É claro que algumas histórias estão apenas em 1, apenas em 2, às vezes apenas em 3, mas eu convido você, na tua casa, por exemplo, durante essa semana, a ler o Evangelho de João. Seus 21 capítulos. O Evangelho de João tem uma estrutura muito legal, que 7 vezes o apóstolo João usa a expressão "eu sou", saindo dos lábios de Jesus. João diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas faltou um. Se a gente fosse colocar numa ordem cronológica, após esse primeiro momento que a gente leu lá de Mateus 8 e antes de Mateus 16, Jesus vai se assentar numa campina com os discípulos, que está registrado lá em João 15, e vai dizer: eu sou a videira verdadeira. A videira é a fonte a qual nós estamos ligados, a fonte por meio da qual recebemos todas as bênçãos físicas, materiais, emocionais, espirituais, psicológicas, e é por meio dessa ligação na videira que nós podemos dar frutos. É por meio dessa ligação na videira que nós podemos frutificar com as marcas de uma vida transformada. Aleluia. O apóstolo Pedro, quando respondeu: tu és o Messias, o apóstolo Pedro, ele tinha na sua mente essa certeza: eu estou ligado no Messias. A palavra videira, no idioma original, no grego, no Novo Testamento, ela tem a mesma raiz da palavra hamashia hebraica. A videira é aquela que nos liga ao Messias. Os discípulos compreenderam isso. Os discípulos compreenderam que somente em Jesus havia salvação. Mas os discípulos sabiam também, como Jesus disse, que o ramo que é cortado, ele seca, ele apodrece. Somente Jesus a salvação, e não há nenhuma outra fonte. As implicações básicas dessa certeza, desse ensino tão simples, mas tão profundo para as nossas vidas, é primeiramente entendermos que eu não preciso me agarrar a nada. Eu não preciso me agarrar a crendices, a amuletos, a campanhas, a objetos sagrados, a relíquias. Eu preciso me agarrar a Cristo. E somente Aleluia. a Cristo. Essa é a primeira implicação. Você é salvo por meio de Cristo. E tenha isso na tua mente e no teu coração. Foi o sangue dele que foi remido naquela cruz que salva a tua vida. E uma segunda implicação: sem Cristo nós estamos totalmente perdidos. Sem Cristo, a nossa vida é uma vida de morte. Um dos episódios mais célebres, mais notáveis desse período da Reforma Protestante aconteceu em solo inglês e envolveu aquela que é considerada a maior rainha da história do Reino Unido, que não é Elizabeth, é Vitória, a grande rainha Vitória. A rainha Vitória, ela era uma rainha que resolveu perseguir os cristãos protestantes. Na Inglaterra, a igreja se dividiu conforme as ilhas. Então, os católicos, os anglicanos e os reformados, como ficaram conhecidos. E a rainha Vitória, ela dizia que o seu grande inimigo na época era a Espanha. E ela dizia que o que ela mais temia não era a esquadra da Invencível Armada, como era conhecida a esquadra espanhola. O que ela mais temia é quando aquela pequena congregação de John Knox, uma congregação realmente muito pequena, que se reunia no quintal da casa dele, que era composta por umas 3 ou 4 famílias. Ela dizia que o que ela mais temia é quando aquela congregação de John Knox se reunia e orava. Porque ali, naquela pequena congregação, e outra oportunidade a gente pode falar um pouquinho sobre tudo que aconteceu na Inglaterra, porque a partir daquela pequena congregação, o Evangelho da Graça chegou
naquela época, em toda a Escócia. Aquela pequena congregação, na simplicidade de homens como John Knox e outros, dizia simplesmente o seguinte: somente Jesus salva. Meus irmãos e irmãs, nosso objetivo nessa noite foi trazer algo que é tão simples para nós, mas que a gente nunca pode esquecer. A verdade do Evangelho não é algo rebuscado, que teólogos precisam 400 anos para descobrir. A verdade do Evangelho é uma criança, como essas que estão aqui, sabe? A verdade do Evangelho, ela está expressa nas palavras dos Evangelhos, de Atos, das cartas de Paulo. E a verdade do Evangelho, e sempre lembremos dela, é que a nossa vida está apenas nas mãos de Jesus. Os discípulos falaram: quem é este? Meu desejo é que você saia desse local essa noite, após cantarmos 2 cânticos que falam sobre a centralidade de Jesus, após orarmos, após lermos a palavra. Eu desejo que você volte para a tua casa com essa certeza: a centralidade da pessoa de Jesus. Somente Ele é o nosso Salvador. Por isso, somos Cristos, como eles diziam. Somente Cristo. Não dependa, não confie em amuletos. Abra a mão. Se você segue o horóscopo, larga a mão disso. Se você fica crendo que alguns objetos são objetos de sorte, de azar na tua vida, abra a mão disso. A sua vida está nas mãos de Jesus. Amém. Não é nada disso. Que Deus assim nos abençoe e que a palavra dele possa habitar o nosso coração. Vamos orar uma vez mais nesse instante.